A fome assolava Canaã. As plantações murchas, o gado magro, a sombra da fome pairava sobre a família de Jacó. A escassez era real, o desespero aumentava a cada dia. Jacó, angustiado, via seus filhos sofrerem. A notícia de que havia mantimentos no Egito trouxe um raio de esperança. Jacó, então, tomou uma decisão difícil: enviar seus filhos em uma jornada arriscada em busca de comida. Os irmãos de José, carregando o peso da responsabilidade, partiram para o Egito. A viagem era longa, o medo, uma companhia constante. Eles não faziam ideia do que os aguardava. O que encontrariam nesse lugar distante? Conseguiriam voltar para casa com alimentos? As incertezas os acompanhavam a cada passo. Atravessaram o deserto implacável, a esperança os impulsionando em direção ao desconhecido. No Egito, José havia prosperado. Sua inteligência e sabedoria o levaram a uma posição de poder. Ele era o governador, responsável por administrar os celeiros do Egito. Quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, sem reconhecer o irmão que haviam traído no passado. O tempo havia passado. José era agora um homem poderoso, suas vestes finas e postura imponente. Mas, por trás daquela máscara de poder, batia o coração do irmão que nunca os esqueceu. José reconheceu seus irmãos imediatamente. A memória da traição, a dor da separação, tudo voltou à tona. Mas, em vez de se revelar, José decidiu colocar seus irmãos à prova. Ele queria saber se seus corações haviam mudado. Falando com dureza, José os acusou de serem espiões, semeando a dúvida e o medo no coração de seus irmãos. A cada palavra, José observava, buscando qualquer sinal de arrependimento, qualquer indício de transformação. Peso na consciência. O dilema dos irmãos. As palavras de José atingiram os irmãos em cheio. Eles se defendiam das acusações, mas a culpa corroía suas consciências. O passado voltava para assombrá-los, a lembrança do irmão deixado para trás. Eles não imaginavam que aquele homem poderoso diante deles era José, a quem haviam vendido como escravo. O medo da punição se misturava ao remorso, criando um nó de angústia em seus corações. Lágrimas de José. Um coração marcado pela dor. José ouvia as palavras dos irmãos, e seu coração se comovia. Ele precisava se afastar, conter as emoções que ameaçavam transbordar. A dor da traição ainda era real. A saudade da família o corroía por dentro. Em um momento de profunda tristeza, José chorou. Suas lágrimas eram uma mistura de dor e alívio, mágoa e esperança. Ele havia encontrado seus irmãos, mas o caminho para a reconciliação ainda era incerto. A verdade revelada. José se mostra aos irmãos. José não conseguiu mais esconder a verdade. Reunindo seus irmãos, ele se revelou. "Eu sou José", disse, sua voz embargada de emoção. A surpresa e o medo tomaram conta dos irmãos. Como poderiam imaginar que aquele homem poderoso era José, o irmão que haviam vendido como escravo, aquele que acreditavam estar morto? O passado voltava com força total, trazendo à tona a culpa e o arrependimento. Perdão e reconciliação. Um novo começo. A jornada de José é um testemunho poderoso de como o perdão pode transformar vidas e curar feridas profundas. José, com o coração cheio de compaixão, perdoou seus irmãos. Ele não guardou rancor, mas escolheu o caminho da reconciliação. Ele compreendeu que a mão de Deus havia agido em sua vida, transformando o mal em bem. José viu além das ações de seus irmãos e reconheceu o propósito divino em sua jornada. O perdão que José ofereceu era genuíno, um ato de amor e misericórdia. Ele sabia que o perdão era a chave para a verdadeira liberdade e paz interior. Os irmãos, arrependidos, se abraçaram.
as lágrimas selando a reconciliação. A emoção do momento era palpável, um testemunho do poder do perdão e da redenção. O passado, embora doloroso, não poderia apagar o amor fraternal que os unia. As cicatrizes do passado se tornaram símbolos de força e resiliência. Um novo capítulo se abria em suas vidas, marcado pelo perdão e pela esperança. Eles caminhavam juntos para um futuro brilhante, onde o amor e a compreensão prevaleciam. A história de José nos lembra que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, há sempre uma oportunidade para recomeçar. O perdão não é apenas um ato, mas um processo contínuo de cura e renovação, e assim, com corações renovados e esperanças restauradas, eles abraçaram o novo começo que a vida lhes oferecia. A jornada de perdão e reconciliação de José é um farol de luz para todos nós. Lições de fé. A providência divina em ação. A história de José e seus irmãos é uma lição de fé e da providência divina. Deus, em sua infinita sabedoria, transforma o mal em bem, usando as dificuldades para fortalecer e abençoar seus filhos. José, mesmo diante da adversidade, manteve sua fé e caráter, tornando-se um instrumento de Deus para salvar sua família e o Egito da fome. A história nos ensina que, mesmo nos momentos mais difíceis, podemos confiar na fidelidade de Deus. José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, um ato de traição que poderia ter destruído sua fé. No entanto, ele confiou em Deus e, através de muitas provações, foi elevado a uma posição de grande poder no Egito. Ele interpretou os sonhos do faraó, prevendo 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. Com essa sabedoria divina, ele salvou inúmeras vidas. A providência divina é evidente na vida de José. Cada desafio que ele enfrentou foi uma oportunidade para demonstrar sua fé e confiança em Deus. Mesmo quando foi injustamente acusado e preso, ele não perdeu a esperança. Deus estava com ele, guiando cada passo de seu caminho. A história de José nos mostra que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, Deus está trabalhando para o nosso bem. Ele usa nossas lutas e dificuldades para nos moldar e nos preparar para o futuro. José emergiu de suas provações mais forte e mais sábio, pronto para cumprir o propósito que Deus tinha para ele. A fé inabalável de José é um exemplo para todos nós. Ele nunca duvidou do plano de Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. Sua história é um testemunho do poder da fé e da providência divina. Quando confiamos em Deus, Ele pode transformar nossas maiores dificuldades em bênçãos. No final, José foi reunido com sua família e perdoou seus irmãos. Ele reconheceu que tudo o que aconteceu foi parte do plano de Deus para salvar muitas vidas. Sua história é um lembrete poderoso de que, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, podemos confiar que Deus está no controle. A história de José nos ensina que, mesmo nos momentos mais difíceis, podemos confiar na fidelidade de Deus. Ele está sempre conosco, guiando-nos e usando nossas experiências para o nosso bem e para o bem daqueles ao nosso redor. A providência divina está sempre em ação, transformando nossas vidas de maneiras que nem sempre podemos ver ou entender. Um futuro de esperança. A jornada continua. A estrada à nossa frente é longa e cheia de desafios, mas também repleta de oportunidades e momentos de crescimento. Cada passo que damos nos aproxima de nossos sonhos e objetivos. E cada obstáculo que superamos nos torna mais fortes e resilientes. A história de José e seus irmãos é um exemplo atemporal de perdão, amor e esperança. José, traído por seus próprios irmãos, encontrou a força para perdoar e reconciliar-se com eles. Este ato de perdão não apenas curou suas feridas, mas também restaurou a unidade e o amor em sua família. Ela nos ensina que, mesmo diante da traição e da dor, a reconciliação é possível.
A história de José nos mostra que o perdão é uma escolha poderosa que pode transformar vidas e trazer paz onde antes havia conflito. A história nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas, a perdoar aqueles que nos feriram e a confiar na providência divina. Em momentos de meditação e introspecção, podemos encontrar a clareza e a força necessárias para seguir em frente, deixando para trás o peso do rancor e abraçando a liberdade que o perdão traz. Assim como José e seus irmãos reconstruíram seus laços, também nós podemos encontrar a cura e a esperança em meio às dificuldades. A jornada de reconciliação pode ser longa e árdua, mas os frutos que ela produz são inestimáveis. A união, o amor e a paz que surgem do perdão são capazes de transformar não apenas nossas vidas, mas também as vidas daqueles ao nosso redor. A jornada continua, e o futuro, embora incerto, se abre para aqueles que escolhem trilhar o caminho do perdão e da fé. Cada curva e desvio no caminho são oportunidades para aprender e crescer. A luz do sol que filtra através das folhas nos lembra que, mesmo nas partes mais sombrias de nossa jornada, há sempre um raio de esperança nos guiando. Que possamos seguir em frente com coragem, confiando que a jornada, por mais desafiadora que seja, nos levará a um destino de paz e realização. Se inscreva, curta e compartilhe. Nossos encontros acontecem todos os dias às 18 horas.